Então, agora nós vamos corrigir as lições. E aí, o que você achou? Achou fácil? Achou difícil? Vamos tirar as dúvidas, né? Porque a gente está começando ainda a multiplicação. Então, não precisa ficar nervoso, certo? Então, vamos lá. Vamos corrigir. Então, nós vamos corrigir agora as páginas 2, a página 6, certo? Então, vamos lá. Então, para começo de conversa, lá na número 2, o Massaro e seus amigos foram jogar, né, no videogame, porque eles gostam de jogar no videogame. Então, o mapa mostrou para a gente o jogo preferido do Massaro. Então, nós vimos que as fases aí na página da abertura vai do número 1 até o número 9. Aí a perguntinha aí, se o Massaro passar por essas fases 2 vezes, vai até o número 9 e depois vai até o número 9 de novo. Quantas vezes ele foi? Ele foi 2 vezes no 9. Então, 9 mais 9 vai dar 18. Então, ele vai ter passado 18 vezes, certo? Em 18 fases. E se ele resolver jogar mais uma vez? Então, ele vai passar até o 9, depois ele passa de novo até o 9, depois ele passa de novo até o 9. Ele passou 3 vezes 9. Quanto que vai dar? 27. A mesma coisa que eu fizesse. 9 mais 9 mais 9, certo? E aí, como que eu posso representar esses dois resultados que eu obtive na questão 1 e 2? Então, eu poderia colocar 9 mais 9, que deu 18, ou eu poderia colocar 9 mais 9 mais 9, que deu 27. Eu poderia também fazer 2 vezes o 9. Eu fui 2 vezes até o 9. Ou eu fui 3 vezes até o 9. Então, esta próxima opção também é correta. Em uma das fases do jogo que nós vimos aí, o jogador deve formar uma obra de arte utilizando figuras planas. Então, vocês tinham que achar essa obra de arte e circular. Então, olha só as obras de arte aqui, ó. O nosso amigo está lá pertinho da obra de arte. Então, eu vou lá, circulo esta obra de arte e esta obra de arte que está perto da fase 3. Correto? Número 5. Na fase aquática, o jogador precisa criar uma ponte. Então, vocês tinham que observar a imagem da ponte que foi criada. E qual é a unidade de medida que você acha que é necessário para saber o tamanho da ponte? Eu vou usar o milímetro? Eu vou usar o centímetro? Ou eu vou usar o metro, que é maior? Eu vou usar o metro, que é maior, certo? Então, isso foi só para vocês verem o que nós vamos ver na nossa unidade 5. Então, vamos começar. Lá no exercício da página 4, nós tínhamos o nosso amigo Massaro, que ganhou um joguinho, né? E não quis dividir com ninguém. Então, lembrando, nós iremos conversar na nossa aula. Vou até marcar aqui, hein? Olha só. Vou marcar. Zoom. Marquei. Para que eu possa te perguntar. A número 3 também é individual, assim como a 2. E aí nós vamos bater papo referente sobre isso. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na multiplicação. A Anitta foi a primeira a jogar. Lembra que ela escolheu o joguinho do estilingue de derrubar os blocos? Então, ela derrubou 8 blocos. Cada bloquinho aumentava a quantidade em 2 vezes. Então, você tinha que registrar aqui como que você fez a sua estratégia. Então, eu coloquei aqui, ó. Ela tinha 8 bloquinhos. Ó, 8 bloquinhos. E ela
cada bloquinho valia 2 pontos a mais. Então, era 2 vezes o número 8. Então, 2 vezes o 8 dá 16. Aí você pode falar assim, Pro, mas eu coloquei 8 mais 8, tá errado? Não, não está errado. Era para você registrar a sua estratégia. Pro, eu desenhei 8 bloquinhos e depois desenhei mais 8 bloquinhos. Está errado? Não, isso também está certo. Então, a resposta é que a Anitta fez 16 pontos. Aí, no número 5, nós tínhamos que completar a tabelinha da multiplicação. Então, 2 vezes o 0, 0. Lembra que a Pro falou? Todo número multiplicado por 0 vai dar 0. 2 vezes o número 1, ó. 1 e 1. 2 vezes. Uma vez, 2 vezes. 2 vezes 1, eu tenho 2. E aí, eu vou aumentando de 2 em 2. 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o número 3, eu coloco lá, 3 e 3, 2 vezes o número 3, dá 6, 2 vezes o número 4, dá 8, 2 vezes o número 5, 10, 2 vezes o 6, 12, 2 vezes o 7, 14, 2 vezes o 8, 16, 2 vezes o 9, 18 e 2 vezes o 10, 20, certo? Então, no exercício número 6, ele fala, na segunda jogada, a Anitta conseguiu derrubar 12 blocos. E a flor dourada, que aumentava a quantidade em 2 vezes a pontuação. Então, qual foi o total de pontos que a Anitta fez? Você tinha que registrar a sua ideia. Como que você registrou? Você colocou 12 mais 12? Ok. Então, a Pro já colocou aqui com multiplicação, para você perceber também que a multiplicação é um outro tipo de conta que vai facilitar a nossa vida. Então, ela fez 12 bloquinhos, olha lá, 12. E aumentou em quantas vezes? 2 vezes. Então, eu coloco 2 embaixo, que é o número que eu vou multiplicar. 2 vezes o número 12. E aí, o que eu faço? Vou começar pela unidade, ó, unidade. Sempre minhas contas começam pela unidade. Então, 2 vezes 2, 4. Põe 4 na unidade. Agora, eu vou multiplicar a dezena, ó. 2 vezes o 1, olha lá na tabelinha, ó. 2 vezes o 1, 2. Põe no 2 aqui. Então, nesta jogada, a Anitta conseguiu fazer 24 pontos. E aí, a Anitta utilizou a malha quadriculada para fazer a multiplicação do 2 vezes o 2. Então, o que a Anitta fez? Olha só, 2 vezes 12. Só que ela fez uma decomposição. Ela pegou o número 12, olha só, número 12, e decompôs em unidade e dezena. Como que é a unidade desse número? É o número 2, já está aqui. E quanto que é a dezena do número 12? O 1 não está na dezena? Quanto que é 1 na dezena? 1 é igual a 10. Então, ela fez 10 mais 2. E aí, ela vai multiplicar por 2, ó, por esses 2 aqui. Então, eu começo, primeiro, a professora Fernanda fala, primeiro a gente multiplica pela unidade, multiplicamos o 2 pela unidade. 2 vezes o 2, ai, Pro, eu não sei, posso olhar na tabelinha? Claro, a tabelinha que vai te ajudar. 2 vezes o 2, 4. E 2 vezes o 10, 20. 4 mais 20, 24. Então, a Anitta fez 24 pontos. Então, a gente fica por aqui. Eu amo vocês e até a nossa próxima aula. Bye!